Bezrat Hashem Daf Kuf Yud Zayin Tratado de Psachim. Estamos na Kuf Yud Zayin, na página 117, na primeira linha, Marav Chizda, Marav Yochanan. Vimos um assunto com relação ao Alel no Daf anterior. Vamos continuar explicando vários psukim do Alel e várias outras leis dentro do Sefer Teilim, livro de David HaMelech. Fala Gemara, Marav Chizda, Marav Yochanan falou o sábio. Hallelujah, Vekesia, Vididia Achate. Tem várias palavras que têm as letras Yud e Rei. Yud e Rei seria o nome de Hashem. A questão é, será que Hallelujah é uma palavra só? O Yud e o Rei não são uma menção ao nome de Hashem. Um outro sentido, como usamos esse Daf. Ou será que não? Será que Hallelujah significa Hallelu? Hallelu, louvem Hashem. A nafkamina, a repercussão disso, será que podemos apagar a palavra Aleluia? Ou não? Se são duas palavras independentes que foram colocadas junto, e uma delas é o Yud e o Rei, que é o nome de Hashem, não podemos apagar essa palavra? Não podemos apagar o nome de Hashem? Outra repercussão é que se realmente são duas palavras diferentes, podemos separá-las, escrevê-las não juntas, se é uma palavra só. Não tem a menção no nome de Hashem, é permitido apagar, é proibido separar. Fala da frase em nome de Rabbi Yochanan, Hallelujah, Kesia e Didia Achat, é uma palavra só, e o Yud e o Rei não são o nome de Hashem. Hallelujah significa louvar Hashem, Kesia significa o trono de Hashem, e Didia significaria o querido de Hashem, referente a Shlomo HaMelech. Rav Amar, fala Rav, Kesia umerchavia achaten. Fala Rav que a palavra Kesia e outra palavra que não foi mencionada até agora, merchavia. Mencionamos isso no Mina Metzar Karati Ka, Anani ba merchavka. Mencionamos esse pasuk no Ale. Fala Rav, essa palavra merchavia é uma palavra só. O Yud e o Rei não são o nome de Hashem nessa situação. Portanto, podemos apagar essa palavra, não tem problema. Rabba Amar, fala Rabba, Merchavia Bilvad. Fala Rabba, somente Merchavia é uma palavra só. Porém, Aleluia, Kesia e Didia são duas palavras. E o Yud e o Rei são sim o nome de Hashem. Uma chalca com relação a isso, conforme Rabbi Yochanan, as três primeiras palavras é uma palavra só. Conforme Rav, isso são duas palavras, Kesia e Merchavia, que são uma palavra só. E Rabba fala que somente Merchavia é uma palavra só. As outras palavras, na verdade, são duas palavras que foram colocadas junto. Porém, pergunta a Gemara, e Baialu perguntaram, Merchavia e Rav Chizda, mas Rav Chizda não menciona a palavra Merchavia. Será que é uma palavra ou são duas palavras? Teiko agora não tem fonte para responder essa questão. E Baialu perguntaram se Didia e Rav, mas a palavra Didia, conforme Rav que não mencionou, será que é uma palavra só? São duas palavras. Tá, chamar uma prova da Mara, falou Rav. E Didia nechlak leshnaim. Falaram que Didia são duas palavras. Yedid significa querido, Yud e Rei é o nome de Hashem. Lefigar, portanto, Yedid chol. A palavra Yedid, querido, é uma palavra laica, não é uma palavra sagrada. Yud e Rei, Kodesh, é sagrado o nome de Hashem, que se vê claramente que, conforme Rav e Didia, são duas palavras. E Baialu perguntaram sobre Hallelujah le Rav Mai. Rav não mencionou a palavra Hallelujah, será que são duas palavras ou uma palavra só? Tá, chama a prova. Damara fala Rav, Chazina tili de bei Haviva. Fala Rav, eu vi o Teilim na casa do meu tio, Rabi Chia. Dirtiv beum Hallelu bechad gisa. Veyudihei Berad Gissa. No Teilim da casa de Rabi Chia, estava escrito Hallelu no final da linha. E o Yudihei no começo da outra linha. Aqui se vê claramente que, conforme Rabi Chia e conforme Rav, Hallelujah são duas palavras que tem sim a menção do nome de Hashem e não podemos apagar. O pliga de Rabi Yoshua ben Levi. Isso discute com Rabi Yoshua ben Levi. De Amar Rabi Yoshua ben Levi falou do Rabi Yoshua, filho de Levi. Mai Hallelujah. O que significa Aleluia? Hallelu Beilulim Arbe significa louvar com muitos louvores dentro. Você, conforme Rabbi Yoshua ben Levi,
O Yud e o Rei não são uma menção do nome de Hashem. Seria permitido apagar essa palavra. É uma palavra só, são duas palavras compostas, tu discute com o Rabi Rei que fala que são duas palavras juntas. O Pliga de Rabi Yoshua ben Levi próprio se contradiz. Damar Rabi Yoshua ben Levi, Rabi Yoshua ben Levi, Be'asara ma'amarot shel Shevach, Neemar Sefer Teilim. David Amelech, quando escreveu o livro de Teilim, usou 10 tipos de linguagens de louvor para Hashem. Beritzuach, Nitzuach significa um cântico para uma orquestração. Lamnatzer significa para o orquestrador que orquestrava o cântico dos Levim. Benigun. Nigun significa um ritmo, ou seja, era um capítulo dos Salmos referente mais ao ritmo. Bemaskil significa maskil, é algo bem profundo, que David Amelech explicava para um meturgeman, um intérprete, e esse intérprete explicava melhor e extenso para o povo. Bemizmor, uma outra linguagem, é um cântico. Beshir é um canto. Beashre é um louvor. São louvores para Tzadikim. Beteilá é um louvor para Hashem. Betfilá, uma reza. Beudá é um agradecimento para Hashem. E Bealeluia, essa palavra aleluia, que também é um louvor. Gadol mikulan aleluia. A linguagem mais especial de louvor é o aleluia. Porque porque dentro da palavra aleluia tem o nome de Hashem, o Yud e o Rei, e o Shevach, o louvor, o Alelu, que dizer claramente que foi Rabi Yoshua ben Levi, aleluia é uma palavra composta por duas, Alelu e o Yud e o Rei. Louvar Hashem. Seria proibido apagar essa palavra. Aqui diz que Rabi Yoshua ben Levi voltou atrás na sua opinião. Anteriormente, Rabi Yoshua ben Levi explicou que aleluia significa louvar com muitos louvores. O Yud e o Rei não significa o nome de Hashem na situação. Depois Rabi Yoshua ben Levi voltou atrás. Falou que sim, o Yud e o Rei é o nome de Hashem na palavra aleluia. Continua, Amarav Yudá Amarashma falou o sábio. Shir Shebaturah Moshe ve'Yisrael Amru. O canto natural, Azeshir Moshe, o Vayoshá, foi Moshe e o povo de Israel que falaram ao mesmo tempo por inspiração divina. Todo o povo de Israel teve inspiração divina na Kriyat Yamsuf, na abertura do Mar Vermelho, e profetizou esse canto e cantaram juntos para Hashem. Bechar Shalom Minayam, no momento que eles saíram do mar. Vehalel ze miamru. Porém, quem compôs o Halel que lemos nas festas? E no Rosh Chodesh, Nevim shebenem tiknu lahem Yisrael, foram os profetas do povo de Israel que fixaram o Halel. Sheyu omrin oto al kol perek veperek, que o povo de Israel vai falar o Halel, louvando Hashem em cada festa. Ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavo alehem, e com uma prevenção de alguma ameaça para defender o povo de Israel, falamos o Halel. O legeshen galin omrim oto al geulatan. Quando o povo de Israel é salvo, o povo de Israel fala o Halel em louvor a Hashem que salvou e redimiu o povo de Israel de alguma ameaça. Continua. Tânia, era Meir, fala a breta em nome de Rabi Meir. Kol tushbachot ha'amurot besefer Teilim kulan David amra. Todos os louvores que estão no livro de Teilim, o livro dos Salmos, foram compiladas e a maioria delas foram compostas também por David Amelech. Alguns salmos foram compostos por Moshe Rabbeinu, por exemplo. Porém, David Amelech compilou todos esses salmos. Os salmos de Moshe Rabbeinu, os salmos de Adam Arishon, os salmos de David Amelech e de outros, como fala o Pasuk, Kalut Filot David ben Ishai. Fala um Pasuk no meio do Teilim, acabaram as rezas de David, filho de Ishai. O que significa Kalu? Ainda não acabaram? Está no meio do livro de Teilim. Antikre Kalu. Não entenda que Kalu significa apagaram. Ela Kol Elu. O Pasuk fala no meio do livro de Teilim que todos os salmos foram compilados e a maioria deles foram compostos por David Amelech. A questão é Halel ze miamru. Quem compôs o Halel? O Halel também faz parte do livro de Teilim, porém quem compôs? Será que foi David Amelech que compôs? Ou não? Rabi Yossi fala Rabi Yossi. Elazar ben Yomer, Elazar meu filho, fala Rabi Yossi, falava Moshe ve'Yisrael amru bechar shalom minayam. Moshe Rabbeinu e o povo de Israel compuseram o Halel quando ele saiu do Mar Vermelho. Ve'chalukin alav chaverav, porém, outros sábios discutem com Elazar, filho de Rabi Yossi. Lomar, she David amru, eles falam que David Amelech compôs o Halel.
Porém, venirim dvarav midivren. Faz mais sentido falar como Elazar, filho de Rabi do que como os outros sábios. Ou seja, que Moshe Rabbeinu e o povo de Israel compuseram um alê na saída do Egito depois do Kriyat Yam-Suf. Por quê? Faz mais sentido. Faz sentido falar que o povo de Israel sacrificou o Korban Pesach por muitos anos. Pegaram os Lulavim em Sukkot. E todas as outras festas, não falaram o cântico para Hashem, o Alel? Faz sentido falar que Moshe Rabbeinu e o povo de Israel compuseram o Alel antes de David Amelech. Davar é um outro raciocínio. Pislo shel Micha omed beberre. Micha, o perverso, fez uma estátua para a idolatria. Estava num local chamado Berre. Veisel omrim et ha'alel. E o povo de Israel fazia o Alel para essa estátua do Alel. Faz sentido falar que David Amelech compôs o Alel naquela época. E o povo de Israel usou esse Alel que David Amelech compôs o nome de Hashem para a idolatria. Não faz sentido. Faz mais sentido falar que Moshe Rabbeinu compôs o Alel junto com o povo de Israel. O povo de Israel se acostumou a falar o Alel. E quando chegou na situação de Micha, o povo de Israel foi atrás da idolatria, infelizmente. Já estavam acostumados a falar o Alel e falar o Alel para a idolatria. Mesmo que no Alel se cita um Kemoem e Yuoseem, uma maldição aos idólatras. Que os idólatras vão ser como as estátuas, incapacitados como as estátuas, e amaldiçoados também. Mesmo assim, o povo de Israel já estava acostumado a falar o Alel e falou em nome dessa idolatria, Chas Shalom. Por isso faz sentido falar que Moshe Rabbeinu e o povo de Israel já compuseram um Alel antes de David Amelech. Continua trabalhando uma outra breita. Kol Shirot Betushbechot chamar David Besefer Teilim, todos os cânticos, louvores que David Amelech compôs no livro de Teilim, Rabbi Eliezer, fala Rabbi Eliezer, Keneged Atzmo Amram. Fala Rabbi Eliezer que David Amelech compôs o livro de Teilim principalmente por causa da sua história. Mesmo que cada um do povo de Israel se identifica com o livro de Teilim como se fosse a história pessoal da pessoa, David Amelech compôs se baseando na sua própria história. Rabbi Yoshua fala Rabbi Yoshua que Neged Tzibur Amram. Fala Rabbi Yoshua que não. David Amelech teve profecias, profetizou a história do povo de Israel até a vinda de Mashiach e compôs o Teilim se baseando em toda a história do povo de Israel e as dificuldades principalmente. Continua Rabbi Chachamim falando uma outra opinião. Yesh men keneged Tzibur ve yesh men keneged Atzmo. Alguns capítulos do Teilim foram compostos por David Amelech por causa da história do povo de Israel até a vinda de Mashiach. Veyesh men keneged Atzmo. Alguns capítulos são relacionados à história pessoal de David Amelech. Ha'amurot belashon yachid. Aqueles capítulos que David Amelech escreveu em linguagem singular, keneged Atzmo, são referentes à história pessoal de David Amelech. Ha'amurot belashon rabim. Os capítulos que foram compostos com a linguagem plural, keneged Tzibur, são referentes à história do povo de Israel. Continua o sábio explicando. Nitzuach venigun leatid lavo. Quando está escrito no começo dos capítulos, Lanatzeach bin Ginot, para o orquestrador bin Ginot, para que ele componha na orquestra dele um ritmo como um nigun. Leatid lavo. São capítulos referentes à história do povo de Israel no futuro, até a vinda de Mashiach. Continua o Maskir. Quando David Amelech escreve no começo do Teilim Maskir, algo profundo. Alidei Turgeman, ele falava para um intérprete, esse intérprete explicava para o povo de Israel em extenso. Continua a David mesmo, quando David Amelech fala para David um cântico para Hashem, que significa isso? Melamed sharta alav shchina ve'acharkach amar shira. Isso vem nos ensinar que primeiro David Amelech recebeu a inspiração divina ve'acharkach amar shira, depois compôs esse cântico. Mismor de David, quando David Amelech fala o contrário, um cântico para Hashem de David. Melamed shamar shira ve'acharkach sharta alav shchina. Que se aprende que nessa situação a aparência divina e sua inspiração não se recaiu sobre David Amelech antes de começar a compor. Ele começou a compor o cântico e quando ele estava inspirado, a inspiração divina se recaiu sobre ele e ele terminou o cântico. Lelam Dechai, isso vem nos ensinar. Às vezes a presença divina se recai sobre David Amelech antes de começar a compor e às vezes depois que ele já começou. Lelam Dechai, isso vem nos ensinar. Você vê aqui que a presença divina não se recai sobre a pessoa em qualquer situação. A pessoa tem que estar num estado de espírito especial. Não quando a pessoa está com preguiça.
Velo mitoch atzvut, não quando a pessoa está triste, lo aleno. Velo mitoch schok, não quando a pessoa está rindo. Velo mitoch kalutrosh, não quando a pessoa está levando as coisas com uma forma leve. Velo mitoch dvarim betelim, não quando a pessoa está falando coisas fúteis, coisas materiais. Ela, mitoch davar simcha shel mitzvah. A presença divina só se requer sobre a pessoa se a pessoa está alegre com uma mitzvah. Às vezes, David Amelech já estava nesse estado de espírito antes de começar a compor, e a inspiração divina, a Ruach HaKodesh, já se recaia sobre ele. Às vezes não, ele tinha que começar a compor e ficar feliz com a mitzvah de estar compondo para Hashem, e aí receber a inspiração divina. Shneimar, como falou o Pasuk, Ve'ata, Chuli menagen ve'ya, kenagena menagen vatei alav yad Hashem. Como falou o Pasuk com relação a Elisha. Em certa situação, Elisha ficou furioso com uma pessoa chamada Yoram. Yoram era rei das 10 tribos, que eram idólatras. Elisha ficou furioso com eles e não tinha mais profecia. Falou Elisha, Ve'atak chuli menagen. Imediatamente me chama um instrumentista. Ve'aki nagena menagen, enquanto essa pessoa estava tocando o instrumento, batia lá Yad Hashem. Ele recebeu sobre si a inspiração divina outra vez. Ele se colocou nesse estado de simcha shel mitzvah, uma alegria da mitzvah. Continua maravilha Amara, falou o sábio nome de Rav, também quando a pessoa está estudando para fixar a halachot, tem que estar alegre, uma simcha shel mitzvah. Para fixar a halachot, a pessoa tem que ter certo nível de profecia para conseguir ter a intenção correta e o entendimento correto no momento de fixar a halachá. Amar Nachman falou Rav Nachman, assim também para a pessoa ter um bom sonho, a pessoa tem que estar alegre assim, uma alegria da mitzvah. Pergunta para ele, será que é verdade que quando a pessoa estuda a Torá e tem que estar alegre? Behamarav Kidel Amara, falou o Sabinão de Rav, Kol Tamid Chacham, Hayoshev Lifnei Rabo, Ve'en Siftotav Notfot Mar, todo Tamid Chacham, um aluno que está na frente de seu rabino aprendendo. Se os seus lábios não estão como sentindo algo amargo, vocês estão bem fechados, como se a pessoa está experimentando algo amargo. Tervena, ele merece que seus lábios se queimem. A pessoa tem que estar sincero quando está estudando a Torá. Em respeito à Torá, como falou o Pasuk Siftotav Shoshanim Notfot Mor Over. Falou o Pasuk em Shirashirim, que os lábios dos Talmidei Chachamim são como rosas. Notfot Mor Over. E tem um perfume como uma especiaria muito boa chamada amor. Em que ela se aprende desse passuco? Alte krei Shoshanim ela Sheshonim. Fala a Gemara, Shoshanim, rosas, tem as mesmas letras do que Sheshonim, que estudam. Os sábios que estudam Torá, Alte krei Morover, não leia que tem os seus lábios um perfume especial, ela Mar Over. Estão com uma aparência que estão experimentando algo amargo, porque estão com temor à Torá. Isso vai contra o que Rav falou anteriormente, que a pessoa tem que estar alegre quando está estudando Torá. Se a pessoa está alegre e a pessoa não está sentindo algo amargo na boca, Lokasha fala, não é uma contradição. Tem duas situações diferentes. Com relação ao rabino que está ensinando a Torá, ele tem que estar alegre. Porém, um aluno tem que estar temendo. E vai ter uma outra resposta. As duas situações se aplicam com relação ao rabino. Velokash não é uma contradição. Hamikame de patach, ve'alebata de patach. Antes de ele começar a ensinar, ele tem que estar alegre. Quando ele começa a ensinar, ele tem que estar tenso, com os lábios fechados, não rindo. Que aderaba mikame de patach leolerabana, como Rabba, antes de começar a ensinar Torá para os seus alunos, amar milta de bdichuta. Ele falava uma piada, o bat banan, e os ramim riam. A piada é algo que abre o entendimento da pessoa. O levassov yativ beimata, o patach beshmat. Depois ele sentava com temor e ensinava a halachá. Continuamos. Tandrabana fala a Braita. Halel zemi amro. Quem compôs o Halel finalmente? Fala Rabi Eliezer, fala Rabi Eliezer, Moshe ve'Yisrael amru, beshar she'amdu alayam. Fala Rabi Eliezer, Moshe e o povo de Israel falaram o Halel e o compuseram na Kriyat Yam-Suf. Remamru lolanu Hashem lolanu. Eles falaram esse passuco, não nos salve em nosso mérito. O povo de Israel estava com medo dos egípcios que estavam entrando no Yam-Suf também.
Meshiva Ruach HaKodesh, e Hashem respondeu, Ve'amralem, falou para eles, Lemani esse. Um outro passuque em Teilim. Hashem fala que vai salvar o povo de Israel em nome de Hashem, não em nome do povo de Israel, mesmo que o povo de Israel não mereceria, Hashem vai salvar o povo de Israel sempre. Daí Domer fala, ele dá uma outra opinião. Yehoshua ve'Yisrael amru b'shah she'amdu alehem malchei Canaan. Fala Rabi Yehuda, pode ser que Moshe Rabbeinu compôs parte do Alel, porém quem finalizou o Alel foi Yehoshua e o povo de Israel, antes da guerra contra os reis de Canaan, quando eles estavam entrando na terra de Israel. Eles falaram, não nos salve em nosso mérito. O Meshivai, Hashem respondeu que vai salvar em nome de Hashem, independente do mérito do povo de Israel. Rabi Elazar Modai, Omer, fala o sábio uma outra opinião, Dvoral Barak Amru. Pode ser que Moshe e Yoshua compuseram partes do Alel, para quem finalizou a falar, o sábio foi Dvorá, a profetisa, e Barak, filho de Avinoam, Bechar chamada Lem Sisra, antes de guerrear contra o rei Sisra. Remamru Lolano, eles falaram Lolano, Veruach HaKodesh Meshiva Ve'amra Lemani esse. E Hashem respondeu Lemani esse, vai salvar o povo de Israel em nome de Hashem. Rabi Elazar ben Azariah fala você uma outra opinião. Hizkia Vesiato Amru Bechar chamada Lem Sancheriv. Fala Rabi Elazar ben Azariah, pode ser que todos esses que foram mencionados, Moshe Rabbeinu, Yoshua, Dvorá, Barak, compuseram partes do Alel, porque quem finalizou foi Hizkiel e os seus seguidores. Antes de guerrear contra Sancheriv, Remamru Lolano, eles falaram, não nos salve em nosso mérito, talvez nós não temos méritos. O Meshivá e a Shekhinah, a presença divina, respondeu que vai salvar em nome de Hashem. Rabi Akiva, eu falo Rabi Akiva, uma outra opinião. Hananiah, Mishael e Azariah Amru. Hananiah, Mishael e Azariah, 3 profetas, falaram Alel Bechá, chamada Alel, Nebuchadnezzar Arashá, no meio que o Nebuchadnezzar, o perverso, ia jogar Hananiah, Mishael e Azariah num forno. Amru Lolano, eles falaram para Hashem, não nos salve em nosso mérito, talvez nós merecemos. O Meshivá e Hashem respondeu que vai salvar em nome de Hashem, isso que aconteceu. Rabi Yosef Glili, Omer fala Rabi Yosef Glili, Mordecai e Esther Amru. Fala Rabi Yosef, pode ser que todos esses que foram mencionados compuseram partes do Alel, porque quem finalizou foi Rabi Yosef Glili, Mordecai e Esther. Bechar chamada Lema Amad Arashá, no momento que eles estavam ameaçados por Amano, o perverso, Remamru Lolano, Meshivá, eles falaram Lolano, e Hashem respondeu Lemani esse. Vachamim falam outros Vachamim, Neviim shebenehem tiknu lahem le Israel, sheyu omrim oto al kol perek veperek. Fala os Vachamim que os profetas fixaram que o povo de Israel vai falar o Alel, todas as festas, Rosh Chodesh, Velkol tzara vetzara shelo tavu alem le Israel, e quando eles estão ameaçados por alguma dificuldade, falam Alel, com uma prevenção, quando o povo de Israel é salvo, o povo de Israel fala o Alel, louvando Hashem pela sua redenção, sua salvação. Continua a falar a frisa. Aleluia, sof pirka. Fala a frisa. Quando tem a palavra aleluia no final de um capítulo, não sabemos se é o fechamento do primeiro capítulo ou a abertura do segundo capítulo. Fala a frisa, sof pirka, é o final do primeiro capítulo. Rabbi Baravuna fala o sábio uma outra opinião. Aleluia, respirka. Aleluia, quando está entre um capítulo e outro, é a abertura do próximo capítulo. Fala agora, Amarav Chizah, Chazina leu letili de Berav Hanin Barav. Fala Rav Chizah, eu vi o Teilim na casa de Rav Hanin, filho de Rav. Dirtiv o Aleluia, Beemsa Pirka. Rav Hanin Barav, quando escreveu o Teilim, ele escreveu Aleluia entre os capítulos, ou seja, ele terminou um capítulo, na mesma linha, depois de Aleluia começou o próximo capítulo. Mas se daqui nessa época ele estava na dúvida se Aleluia ao final do primeiro capítulo ou a abertura do segundo. Amarav Hanim Barava, fala um outro sábio, Hakol Modim, todos concordam que em certas situações, com certeza, Aleluia é a abertura do próximo capítulo. Tudo depende do contexto. Betilat Hashem edabepi v'varech o basar Shem kodesh olam va'ed, o final do Ashirei Shuvitecha que mencionamos. Aleluia de Batrei Reishpika. O Aleluia do final é o princípio do próximo capítulo. Outra situação. Rashair vekaas shinav yecherak venamas tavat reshaim tovet.
Aleluia. Um outro passo que fala aleluia no final, debater e explicar. Esse aleluia é o começo do próximo capítulo, tudo depende do contexto. Veshomdim bet Hashem, aleluia, debaterei. No final desse passo, ele explica também aleluia o começo do próximo capítulo. Kraim Mosifim, porém os sábios que sabem os psukim de cor, eles mencionaram outras situações que todos concordam. Afeter, também nesses psukim. Minar Rabaderech Ishte Aken Yarim Rosh Haleluya. Também tem aqui um aleluia no final desse capítulo. O debater explica também ao princípio do próximo capítulo. Reshit Chochma Irat Hashem Sechetov Lechol Osem Haleluya. Debater explica também desse passo que é o princípio do próximo capítulo. Fala na Neima Ketane. Talvez essa machlokhet de Rav Chizda e Rav Baravuna, se o aleluia é o final do primeiro capítulo, o começo do próximo. Neima Ketane talvez é uma machlokhet Tanaim, sábios das Mishnayot e das Vedas já discutiram nessa questão. Por quê? Adechan Uomer. Vimos esse ensinamento da nossa Mishnah. Vimos que dividimos o Alel em dois na noite de Pesach. No princípio do Alel falamos sobre o segundo copo de vinho. O final do Alel mencionamos no quarto copo de vinho. Fala a Mishnah, Adechan Uomer, até quando ele chega na primeira parte do Alel, no segundo copo de vinho. Bet Shammai fala Bet Shammai, Ad Emabarim Smecha. Fala Bet Shammai até o final do primeiro capítulo do Alel. O Bet Hillel fala Bet Hillel, Ad Halamish Lemai Nomai. Fala Bet Hillel, a pessoa fala o primeiro capítulo do Alel, o segundo capítulo do Alel. Até chegar no final do segundo capítulo do Alel, e ele para. Vai continuar no quarto copo de vinho. Isso a nossa Mishnah falou. Metaneida tem uma outra braita. Adecha no homem, até quando ele chega no Alel, no segundo copo de vinho. Bet Shammai fala Bet Shammai, Abetzet Yisrael Mitzrayim. É a mesma opinião. Fala Bet Shammai até chegar no primeiro versículo do segundo capítulo. Betzet Yisrael Mitzrayim, ou seja, ele vai no primeiro capítulo só. O Bet Hillel fala Bet Hillel, Ad Lolan Hashem Lolan. Fala Bet Hillel, a pessoa tem que chegar até o primeiro versículo do terceiro capítulo. Vai ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo do Alel e vai parar. Por isso é uma machlokhet que aparentemente a nossa Mishnah é a Braita. A nossa Mishnah cita os últimos versículos e a Braita cita os primeiros versículos. Mas lá, considerar a machlokhet, viramos a página, que deve ser que essa é a machlokhet. Leman de amar ad emabarim smecha. Conforme a nossa Mishnah, que, sabe, nós já fala, que foi Bet Shammai, a pessoa tem que ler até o último versículo do primeiro capítulo. Ele não mencionou Aleluia. Você vê aqui claramente, Sabá Aleluia, ele explica, ele vai com a opinião de Rav Baravuna, que Aleluia é o princípio do próximo capítulo. Por isso ele fala, tem que ler até Ema Barim Smecha. E não tem que mencionar Aleluia. No quarto copo de vinho ele vai começar Aleluia, Betzet Yisrael Mitzrayim, etc. Como Rav Baravuna, o Manda Amarat Betzet Yisrael. E conforme sabe da Braita, que citou o primeiro versículo do segundo capítulo, e não mencionou Aleluia Betzet Yisrael Mitzrayim, Savar Aleluia, só fica dizendo que Aleluia é o final do primeiro capítulo, por isso não mencionou Aleluia Betzet Yisrael Mitzrayim. Porque a pessoa vai sim mencionar Ema Barim Smecha Aleluia e vai parar. Quando ele vai fazendo no quarto copo de vinho, vai começar Betzet Yisrael Mitzrayim, etc. Sem falar Aleluia, porque Aleluia é o final do primeiro capítulo, como Rav Chizda sustenta. Por aí falamos aqui não. Rav Chizda Metzeret Zetame. Rav Chizda pode responder essas duas opiniões, da nossa Mishnah e da Braita, conforme a sua opinião que Aleluia é o final do primeiro capítulo. De Kule Alma Salve Aleluia Sof Pirka. Todos concordam que Aleluia é o final do capítulo anterior. Mande Amarat Betzet Yisrael Shapir. Conforme o sábio da Braita que fala, conforme Bet Shammai, a pessoa vai falar o primeiro capítulo até chegar em Betzet Yisrael Mitzrayim. Ou seja, vai falar Ema Barim Smecha Aleluia e vai parar. Que se claramente Shapir, como a Rav Chizda falou, que o Aleluia é o final do primeiro capítulo, o Mande Amarat Ema Barim Smecha, e conforme o sábio da nossa Mishnah que fala que até Ema Barim Smecha, ou seja, até o final do primeiro capítulo, não menciona o Aleluia. Ad ve'ad bichla, ele sustenta aqui. Se fôssemos falar Ad Betzet Yisrael Mitzrayim, até chegar em Betzet Yisrael Mitzrayim, que é o primeiro versículo do segundo capítulo, Ad ve'ad bichla, entenderíamos aqui que a pessoa também falaria o Betzet Yisrael Mitzrayim, no segundo capítulo, por isso ele fala que não. Falamos até Ema Barim Smecha
e paramos, que é o final do primeiro capítulo. Ou seja, isso é uma grande questão nos Chachamim. Se ad ve'ad bichlal ou ad ve'lo ad bichlal. No nosso caso, se o sábio falaria para falar até Betzet Yisrael Mitzrayim, conforme a nossa Mishnah, a pessoa deveria também falar Betzet Yisrael Mitzrayim. Porque conforme o sábio da Braita, o sábio fala que conforme Bet Shammai, a pessoa tem que ir até Betzet Yisrael Mitzrayim, até chegar em Betzet Yisrael Mitzrayim, que é o primeiro versículo do segundo capítulo do Alel. Isso não inclui esse Betzet Yisrael Mitzrayim. Porque a grande questão é Veneima ad Aleluia. O sábio da nossa Mishnah poderia falar que a pessoa fala até o Aleluia. Uma vez que o Aleluia, conforme ela frisar, é o final do primeiro capítulo do Alel. Se fôssemos falar, não saberíamos qual Aleluia se trata. Tem vários capítulos que começam com Aleluia. Veneima Aleluia. O sábio poderia falar que a pessoa tem que chegar até o Aleluia, ou seja, até o final do primeiro capítulo, e parar. A pessoa falaria, o Ema Nismecha Aleluia ia parar. Essa pergunta contra a Frisda. Se o Aleluia é o final do primeiro capítulo, o sábio da nossa Mishnah poderia falar, ele vai ler até o Aleluia do Ema Nismecha, que é o final do primeiro capítulo. Gacha fala, não, a pergunta contra a Frisda. Continuando, Rabba Baravuna Meteret Zetami. Também Rabba Baravuna pode responder com a sua própria opinião. De Kure Alma Aleluia Respirka. Pode ser que também o sábio da nossa Mishnah e também o sábio da Branda sustendo que o Aleluia é o princípio do próximo capítulo. Mande Amarat Ema Banim Smecha Shapir. Conforme o sábio da nossa Mishnah, que fala que tem que ler até Ema Banim Smecha e não mencionou o Aleluia, dá para entender. Porque o Aleluia vai ser recitado no quarto copo de vinho, que é o princípio do próximo capítulo. O Mande Amarat Betzet Israel, conforme o sábio da Braita, que fala que tem que ler até Betzet Israel, Savar ele sustenta ad velo ad bichlal. Quando falamos que tem que ler até Betzet Israel, não inclui Betzet Israel. Só inclui o primeiro capítulo. Tem que chegar até Betzet Israel, que é o primeiro versículo do segundo capítulo do Alel. A grande questão é que não está respondida Veneima ad Aleluia. Se o sábio sustenta aqui, o Aleluia é o princípio do próximo capítulo. O sábio deveria falar que conforme Bet Shammai tem que ler até o Aleluia do Betzet Israel. Tem que ler seu primeiro capítulo, Ema Ben Smechai parar. Vem tema Aleluia Dinan Rei Aleluia. Também você pergunta, que não sabemos qual Aleluia se trata, em vários psukim começam com Aleluia. Venema Aleluia Shebetzet Israel. Podia falar que tem que ler até o Aleluia, referente ao passuco de Betzet Israel, que é o primeiro passuco do segundo capítulo, conforme Rabba Baravuna. O Aleluia é o começo do próximo capítulo, caixa a pergunta contra Rabba Baravuna, e também a pergunta contra Rav Hizda, porque o sábio da Mishnah das Breitas não citou o Aleluia. Porém, não temos nenhuma prova daqui que existe uma Machloket Tanaim, da mesma Machloket que Rav Hizda e Rabba Baravuna discutiram se o Aleluia é o final do capítulo anterior ou o começo do próximo capítulo. Continuamos na Vechotem Begeula. Antes de beber o segundo copo de vinho, depois que terminou a Haggadah, tem que falar a brachá de Baruch Atah Hashem Gal Yisrael, conforme Rabi Akiva. A brachá da salvação e a redenção do povo de Israel. Conforme Rabi Tarfon, tinha um outro texto para a brachá de Geulah, como vimos. Porque vamos nos concentrar agora na opinião de Rabi Akiva, que essa é a halachá que temos que falar Baruch Atah Hashem Gal Yisrael. Amar falava Kriyat Shema ve'alel Gal Yisrael. Quando a pessoa faz a brachá do Kriyat Shema, no final do Kriyat Shema, falamos Ve'atziv ve'nachon, ou Emet ve'emunah, Baruch Atah Hashem Gal Yisrael, ve'alel, e a brachá do alel, ou seja, a brachá, quando terminamos a Haggadah e falamos o capítulo do Alel, Gal Yisrael, temos a brachá de Baruch Atah Hashem Gal Yisrael, bendito você Hashem, que salvou o povo de Israel. Detzluta, porém na reza, falamos diferente, Goel Yisrael, que salva o povo de Israel. É diferente do que Gal Yisrael no passado. Goel Yisrael no presente e no futuro. Mas então, por que diferenciamos entre a Haggadah e a reza? Derach menino, porque a reza é um pedido. Na reza pedimos para o futuro. Por isso, os Goel Yisrael, que Hashem salva o povo de Israel. Na brachá de Rebbeonenu, temos Baruch Atah Hashem Goel Yisrael. Continuamos nesse assunto. Amar Abizra fala Abizra de Kiddusha, Asher Kedeshanu Mitzvotav. Quando falamos do Kiddush, falamos Asher Kedeshanu Mitzvotav Virat Sabanu. Detzluta, porém na reza, Kachenu Mitzvotecha.
No Kiddush falamos que Hashem nos santificou com suas mitzvot. É um louvor para Hashem. Na reza falamos que Hashem nos santifique com suas mitzvot. Mas então, por que diferenciamos? Porque a reza é um pedido. Falamos que Hashem nos santifique com as suas mitzvot. É diferente, é um outro contexto. Amaravach Barakão falou o Falou sobre que é necessário mencionar a saída do Egito no Kiddush de Shabbat, no Kiddush de Yom Tov também. Por quê? Ktivacha, está sendo aqui com relação ao Leil HaSeder. Lemantis koet yom tzedechah meretz Mitzrayim. É necessário cumprir as mitzvot do Leil HaSeder pensando na saída do Egito. Aqui a Torá usa a palavra Yom, o dia que o povo de Israel saiu do Egito. Existe uma gzerá, um paralelo da palavra Yom. Urtiv Atam, isso se com relação ao Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembre do dia do Shabbat. Também aqui está sobre a palavra Yom. Atrás poderia falar Zachor et HaShabbat lekadsho. Porque falou Yom, deve ser para fazer uma gzerá shavá. Um paralelo da palavra Yom referente ao Kiddush. E a palavra Yom referente ao Leil HaSeder, do mesmo jeito que lá é necessário mencionar a saída do Egito, em relação ao Kiddush é necessário mencionar a saída do Egito. Continua Rabba bar Shila. Falou, sabe, quando terminamos a brachá de Etzemach David Avdecha, que é a brachá que pedimos que Hashem traga o Mashiach, é necessário falar Matzmiach Keren Yeshua, que Hashem brota a salvação do povo de Israel com o Mashiach. É um pedido de Haftarah, para ir na Haftarah, no final da brachá de Samreno, fomos Magen David, que Hashem defende David HaMelech, é o escudo de David HaMelech. David HaMelech é o Mashiach. Portanto, na reza que pedimos a vinda de Mashiach, falamos Matzmiach, que ele no presente. Na Haftarah, falamos Magen David, que Hashem é o escudo de David HaMelech. É um louvor a Hashem. Explica agora, Ve'asiti lech Hashem gadol keshem agdolim. Natan, o profeta, falou de David HaMelech em nome de Hashem. Que Hashem vai fazer o nome de David HaMelech tão grande quanto o nome dos grandes da história. Explica agora, Tânia Rav Yosef, fala Rav Yosef, Deus Shomrim, da Magen David. Isso que Hashem fez o nome de David HaMelech tão grande, que mencionamos Magen David, que é o escudo de David HaMelech, comparado com Magen Avraham, é o final da primeira brachá da Amidah. A Torá compara entre David HaMelech e Avraham Avinu, o que é um elogio muito grande. Continua na Mara Shimon ben Lakish falou, sabe, Hashem falou para Avraham Avinu, eu vou fazer você um grande povo. Zeu Shomrim Elokei Avraham. Por isso mencionamos na Amidah que Hashem é o Deus de Avraham Avinu. Você vê aqui, Avraham Avinu é o pai do judaísmo. Vavarecha Zeu Shomrim Elokei Yitzchak. Isso que Hashem falou para Avraham Avinu, que vai abençoar Avraham Avinu, abençoou com Yitzchak. Yitzchak é o sucessor de Avraham Avinu. Vagadlat Shem Lecha, isso que Hashem falou que vai engrandecer o nome de Avraham Avinu. Zeu Shomrim Elokei Yaakov. Isso que falamos que Hashem é o Deus de Yaakov na Amidah. Porque mencionamos que Hashem deu uma brachá para Avraham Avinu que vai engrandecer o nome de Avraham Avinu. Foi Yaakov Avinu que fez isso. Yaakov Avinu que plantou realmente na prática o povo de Israel com as 12 tribos. E engrandeceu o nome de Avraham Avinu. Será que é necessário falar no final da brachá da Amidah Magen Avraham Yitzhak Yaakov? Talmud falou o passuco que não. Veio brachá. Falou o passuco que Avraham Avinu vai ser um símbolo da brachá. Bechar chotmin ve'en chotmin bekulan. É necessário terminar a brachá da Amidah Magen Avraham e não mencionar Yitzhak Yaakov. Isso é um elogio para Avraham Avinu. Continua, falará, Ashkartina. Ele sabe de Pumbedita de Azvekamre. Falará, eu encontrei um sábio da cidade de Pumbedita. É uma cidade da Babilônia que estavam sentados e falando um ensinamento. Beshabata, ben betzluta, ben bekidusha. Com relação ao Shabat. Tanto na reza, quando falamos a brachá de Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat, na Amidah, tanto no Kiddush Mekadesh HaShabbat. Tem que falar a brachá Baruch Atah Hashem, bendito é você Hashem, que santificou o Shabat. Beyom Atava, porém no Yom Tov, nas festas, Ben Betzluta, Ben Bekidusha, tanto na reza quanto no Kiddush, Mekadesh Yisrael Ve'azmanim, que Hashem santificou o povo de Israel e as festas. Como fazemos hoje em dia. Isso vai ser explicado na continuação, porque essa diferença. Ve'amina Leu Ana, Irava falou para os sábios de Pumbedita, Aderava ao contrário. Betzluta,
Ben Beshabbat, Ben Beyomatava, Mekadesh Israel. Fala Rav uma novidade muito grande. Na reza, tanto no Shabbat quanto no Yom Tov, devemos usar a brachá de Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel. Bendito você Hashem que santificou o povo de Israel. Não mencionar o Shabbat, não mencionar o Yom Tov, e mencionar o povo de Israel também na brachá do Shabbat. Bekidusha, porém no Kiddush de Shabbat, Mekadesh Shabbat. No Kiddush de Shabbat, antes da refeição da noite, fala Rava, devemos falar Mekadesh Shabbat. Beyomatava, no Yom Tov, Mekadesh Israel Azmanim. No Yom Tov, devemos falar Mekadesh Israel Azmanim, como fazemos hoje em dia. Uma machlok entre Rava e os sábios de Pumbedita. Conforme os sábios de Pumbedita, com relação ao Shabbat, sempre fazemos Mekadesh Shabbat. Conforme Rava, na reza devemos falar Mekadesh Israel. No Kiddush, devemos falar Mekadesh Shabbat. E no Yom Tov, a mesma coisa. Na reza devemos falar Mekadesh Israel, que santificou o povo de Israel. E no Kiddush da refeição, Mekadesh Israel Azmanim. Uma chloket. Isso vai ser explicado na continuação. Ve'ana mina tama didi ve'tama ditchu. Fala, eu vou me explicar e eu vou explicar a sua opinião. Pelos sábios de Pumbedita. Tama ditchu, o motivo da sua opinião. Shabbat é kvia vekaima, uma vez que o Shabbat é fixo, independe do calendário, é sempre o 7º dia da semana. Ben betzluta ben bekidusha mekadesh Shabbat. Tanto na reza quanto no kiddush da refeição, eles vão falar mekadesh Shabbat, que Hashem santificou o Shabbat. O Shabbat independe quando o povo de Israel fixou o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês. E eu matava, porém, nas festas de Israel de Kavile. Nas festas, o povo de Israel que fixa as festas. O povo de Israel pode decidir que o mês vai ter 30 dias, 29 dias, depende dos testemunhos. O povo de Israel pode decidir se o ano vai ter 13 meses ou 12 meses. Às vezes o povo de Israel faz um mês de 30 dias, e também o povo de Israel fixa se o ano vai ter 12 meses ou 13 meses, depende das estações. As pessoas têm que coincidir com as festas. Uma vez assim que o povo de Israel que define a santidade das festas, Mekadesh Israel Azmanim, necessário falar que Hashem santificou o povo de Israel, dando esse poder para o povo de Israel fixar as festas. Por isso Mekadesh Israel santificou o povo de Israel, Ve'azmanim, e através disso as festas. E assim que fazemos hoje em dia. Porém, Tamadidi, porém vai se explicar. Tzluta de Berabim Ita, na reza que fazemos, por exemplo, no Shabbat e no Yom Tov. Berabim fazemos normalmente em público, com Minyan, e depois da reza fazemos no Shabbat Magen Avod Bidvaron. Mekadesh Israel, é necessário falar em respeito ao povo de Israel, Mekadesh Israel, e somente isso, que Hashem santificou o povo de Israel. Não é necessário mencionar o Shabbat nem o Yom Tov, mas que na reza fazemos a reza em público, é necessário mencionar o respeito ao público, Mekadesh Israel. Essa é a opinião de Rava. Kiddush de Be'achid Ita, porém o Kiddush é algo particular que cada pessoa faz em sua casa, não é algo referente ao público. Be-Shabbat, Mekadesh Shabbat, no Shabbat mencionamos Mekadesh Shabbat. Be-Yom Tov, no Yom Tov, Mekadesh Israel Azmanim. No Yom Tov, falará, mencionamos Mekadesh Israel, que santificou o povo de Israel, e as festas. Uma coisa que entre Rava e os sábios de Pumbedita. Veloi, falam os sábios de Pumbedita, não é verdade. Sluta Be'achid Mileite, não podemos rezar sozinhos, se a pessoa não tem minha, faz a reza sozinho. E mesmo assim falará, a pessoa vai falar Mekadesh Israel, que santificou o povo de Israel, e respeita ao público. A pessoa não está rezando em público, Kiddush Berabim Mileite, e o Kiddush não fazemos ele às vezes em público, falam os sábios de Pumbedita, às vezes fazemos o Kiddush em público, várias comunidades fazem o Kiddush na sinagoga, em público. Verava, Savar discute e fala que não. A reza é algo público e o Kiddush é algo particular. Por quê? Zirbatarika, porque normalmente a reza é em público. Se você necessariamente mencionar o respeito ao público, falará Mekadesh Israel. O Kiddush normalmente é particular, você tem que falar Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israel Azmanim. E ela é como os sábios de Pumbedita, vamos dizer que Rava próprio voltou atrás. Ula bar Rav, Ula filho de Rav, Nahit Kamed Rava, foi razão na sinagoga de Rava. Amar que sábio de Pumbedita. Ele falou como os sábios de Pumbedita. Falou Mekadesh Shabbat, não de Shabbat, não falou Mekadesh Israel. Velo Amalei Velomid. E Rava não corrigiu Ula filho de Rav. Aqui se vê claramente Ama Adarbe, que se vê que Rava voltou atrás da sua opinião.
ele concorda com o sábio de Pumbedita. Continua, Rav Natan avô de Ravuna, Bere de Rav Natan. Fala o sábio, Nahit Kame de Rav Papa. O sábio Rav Natan, ele foi rezar na sinagoga de Rav Papa. Amar, que é sábio de Pumbedita, ele falou Mekadesh Shabbat, não falou Mekadesh Israel, ou na casa de Yom falou Mekadesh Israel Be'azmanim, Veshavchei Rav Papa. Rav Papa elogiou Rav Natan. Rav Papa, com Malachá, como sábio de Pumbedita, Amar Ravina falou, Ravina, Ana Ikla de Sura, eu fui na cidade de Sura, na Babilônia. Kame de Marima, na sinagoga de Marima, Venachit Kame, Shlucha de Tzibura, eu fui rezar na sinagoga de Marima, Ve'amar, que é sábio de Pumbedita, e eu falei como os sábios de Pumbedita, Mekadesh Shabbat, o Mekadesh Israel, não falei Mekadesh Israel, Ve'havu Meshat Kelei, Kule Alma, e toda a sinagoga começou a corrigir Ravina. Amar Leu falou, Maimar Shavku, deixem ele ir reta que sábio de Pumbedita. Alahá realmente é como os sábios de Pumbedita. Não falamos Mekadesh Israel. Ve'havu Meshat Kelei, e eles pararam de corrigir Ravina. Isso fala que a Gemara Hashem, um novo daf, nova Mishnah, novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém.